Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com o vídeo da semana. Hoje eu vim falar sobre uma dúvida que me passaram no canal do YouTube sobre síndrome de Williams e transtorno do espectro autista, como diferenciar. Então, eu nunca falei sobre síndrome de Williams, então por isso eu coloquei esse vídeo com este tema, síndrome de Williams. O que é que acontece? A síndrome de Williams é uma síndrome onde é uma causa genética, já que existe uma alteração no cromossomo 7. Essa criança com síndrome de Williams, que tem essas alterações no cromossomo 7, ela possui algumas características como fazem parte de uma síndrome. Então, a gente fala o nome síndrome quando a gente consegue fazer um conjunto de sinais e sintomas. Então, elas possuem uma alteração no cromossomo 7. Elas possuem, entre si, uma característica de face semelhante. O mesmo que acontece na síndrome de Down, que todos eles possuem a face com algumas alterações semelhantes entre si. Na síndrome de Williams, elas também possuem uma semelhança entre si. A face da síndrome de Williams, quem quiser coloca no Google síndrome de Williams, imagem, você vai ver as fotos de pessoas que permitiram a publicação de suas fotos como os portadores de síndrome de Williams. É descrita como uma face de gnomo ou de fadinha. Eu acho que lembra gnomo e fadinha principalmente por causa do nariz. Então, por essa característica, eles fazem uma face meio parecida, parece meio uma caricatura. Porém, você vai ver nas fotos que existe uma variação, mas todos eles possuem uma discreta semelhança entre si. A criança com síndrome de Williams, ela demora para falar. Então, ela também tem um atraso de fala. Porém, ela também tem outros atrasos. Ela também tem atraso em todo o desenvolvimento neurológico. Ela também tem atraso na coordenação, ela tem atraso também motor e ela tem uma deficiência intelectual. Então, a criança com síndrome de Williams pode ter algumas características que podem se aparentar em TEA, porque tem um atraso de linguagem, que é comum no TEA. E eles também têm algumas outras características, como terem medo de barulho, ser extremamente sensíveis ao barulho de liquidificador, que também é comum no paciente com TEA. Então, porém, na síndrome de Williams, que é essa síndrome com alterações no cromossomo 7, existem associadas alterações cardiovasculares, coração e rim são os principais órgãos afetados, e além do mais, eles têm uma característica. Embora eles tenham esses medos que parecem com o paciente com TEA e que também tenham esse atraso na linguagem, eles são extremamente sociáveis, extremamente simpáticos. Então, eles não têm a dificuldade de interação que o paciente do TEA possui. Eles chamam as pessoas pelo nome, eles têm uma memória muito boa do nome de cada pessoa e mesmo passando muito tempo eles conseguem lembrar o nome daquela pessoa e chamar aquela pessoa pelo nome. Eles são extremamente simpáticos e não possuem dificuldade de interação social. E a definição do TEA, você tem uma dificuldade de comunicação e interação social. Neste caso, eles tiveram atraso de fala. Porém, eles não têm dificuldade de comunicação nem interação social, embora atrasaram para falar e embora eles tenham alguns medos que entrarem em pânico com barulhos, com fogos, com liquidificador, que se assemelha ao TEA. Porém, eles não caem na definição, porque eles tiveram atraso na linguagem, mas não é dificuldade de comunicação, porque eles se comunicam muito bem com o outro e interagem muito bem. São extremamente simpáticos, estão interessados no outro. Então, eles não têm a característica principal do TEA, embora que possa ser confundido porque a criança está demorando para falar. O pai, a mãe, a família não vai saber que aquela face
ela faz parte de uma síndrome genética e, além do mais, a criança tem esses medos. Então, pode acontecer de ser classificado como TEA por uma pessoa menos experiente. Então, por isso que a avaliação com o neuropediatra é importante, porque as coisas não são tão simples assim. Na medicina as coisas não são tão simples. Atraso na fala, demorar para falar, é uma coisa. Acontece em várias situações. Dificuldade de comunicação é outra. A criança demorou para falar, mas interage muito bem, é muito simpática, se comunica muito bem com os pais e com os outros, com terceiros. Porém, neste caso da síndrome de Williams, eles possuem também uma deficiência intelectual. Por isso, eles têm dificuldades no aprendizado. Então, eles vão ter um baixo rendimento escolar por causa da deficiência intelectual, que faz parte da síndrome e que vai variar. Você pode ter síndrome de Williams com uma deficiência intelectual de vários níveis. Então, por isso, somente um profissional com experiência pode fazer diagnóstico do TEA, porque existem coisas que são facilmente confundidas com TEA. Então, voltando, síndrome de Williams é uma síndrome genética, porque tem alteração no cromossomo, que nós já sabemos qual é o cromossomo, que é o 7. Síndrome de Williams tem uma face característica, que é uma face descrita como gnomo ou fadinha, mas olhando as fotos vocês vão conseguir entender. Síndrome de Williams tem deficiência cognitiva, quer dizer, deficiência intelectual. Síndrome de Williams não possui dificuldade de comunicação nem interação, embora demorem para falar. Possuem dificuldades motoras associadas na coordenação motora e até podem ter para andar. Quer dizer, tem alguns sintomas aí que estão, sinais e sintomas que estão fazendo esse conjunto para que eu possa definir como síndrome de Williams. Porém, a pergunta é plausível, porque você vê uma criança pequena que está demorando para falar, você não tem conhecimento da síndrome, e essa criança também entra em pânico, é muito sensível aos sons. Então, a pergunta do seguidor, ela realmente tem o seu motivo, que eu estou tentando ver se eu consigo deixar mais claro a diferença entre a síndrome de Williams e o transtorno do espectro autista. Tá certo? Quem gostou, dá um like, diz que gostou, me avisem. Um beijo, até a próxima semana.